conhecer pessoas mudam a forma que nós enxergamos a vida. Nós mudamos a nossa perspectiva, a perspectiva de enxergar o mundo através dos nossos relacionamentos. Nós mudamos a maneira de ver os problemas da humanidade, da maneira quando nós conhecemos os problemas que as pessoas estão vivendo. Isaac Newton disse: se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de um gigante. Parafraseando Isaac Newton, eu queria dizer sobre os ombros de quem nós estamos hoje para enxergar ao longe, para enxergar o propósito, para enxergar o plano de Deus, para enxergar o projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Em vários momentos narrados pelos evangelhos, pessoas conheceram a Jesus, foram completamente marcadas por esse momento de conhecer a Jesus, tiveram uma experiência que mudou toda a sua história. E eu queria me basear numa história narrada em Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Marcos 8, 22 ao 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entre na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Meus irmãos, essa é uma história que nós já vimos muitas mensagens sobre ela. O cego foi curado por meio de um toque de Jesus. E o escritor britânico, um grande intelectual, ele escreveu assim: eu acreditava em Jesus Cristo como eu acreditava que o sol nasceria, não apenas porque eu via, mas porque por ele eu via tudo mais. Através do sol ele via todas as outras coisas. Através de Jesus nós compreendemos todas as outras coisas. Quando conhecemos a Jesus Cristo, não apenas percebemos a sua presença, mas recebemos ele do nosso coração para nos ajudar, para nos libertar, para tirar todo o peso do nosso coração, para trazer respostas para a nossa vida, para abrir a nossa visão, para nós enxergarmos o que estamos vivendo, o que o mundo está tentando nos impor, para enxergarmos tantos projetos que Deus tem sobre cada um de nós. Quando assim fazemos, você não toca em Jesus com as suas mãos. Nós tocamos em Jesus com a nossa fé.
E quando tocamos em Jesus com a nossa fé, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Quando Jesus é tocado por nós, você abandona a cegueira espiritual. Meu irmão, o versículo 22b e 23a diz assim: algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Meus irmãos, antes de Jesus tocar nesse homem, ele toma uma atitude, ele pega o cego pela mão e sai fora do povoado. O cego foi a Jesus da forma que ele estava. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar o cego da área dele de conforto. Vem para cá, vamos sair daqui. Ele queria curar aquele homem, mas a primeira coisa foi tirá-lo de onde ele estava. Qual é a nossa condição? Muitas pessoas querem ir a Jesus hoje e querem dizer: eu preciso de mudança, primeiro eu vou consertar isso, depois eu vou consertar aquilo. O Senhor diz: venha do jeito que você está. Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai cuidar de você. Tenha certeza que quando você encontra com Jesus, Ele vai te tirar de onde você está. Ele vai começar a trabalhar em você, não importa onde você está, não importa que condição você está, não importa quais pecados você pratica, se você permitir que Jesus coloque a mão sobre a sua vida, as transformações começarão a acontecer, porque todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Ele é o Deus que transforma, não importa a condição que você estiver. Ele pegou aquele homem e ele disse: vamos sair daqui, vamos sair deste lugar. Tem pessoas que perdem muito tempo tentando racionalizar o que não é racional. A vida espiritual, ela é sobrenatural. Não se explica as transformações que o Senhor faz. Não se explicam as curas que o Senhor realiza, não se explica a libertação que Deus traz ao coração do homem, livrando o homem do pecado, livrando o homem dos vícios, livrando o homem de toda a influência e dependência do mundo. Nós precisamos compreender uma coisa: Deus conhece os nossos pensamentos. Deus nos conhece por dentro e por fora. Em João capítulo 9, versículo 25, a parte B, diz: ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Meus irmãos, quando nós encontramos com Jesus, você carrega essas duas palavras. Eu era antes de Jesus, e agora depois de Jesus. Toda vez que o homem encontra Jesus, toda vez que o homem conversa com Jesus, ele é alimentado. Toda vez que o homem encontra com Jesus, ele é abençoado. Toda vez que o homem encontra com Jesus, a mão do Senhor toca nele, descedenta a sua alma. Toda vez que o homem encontra com Jesus, a Bíblia diz: eu era antes, eu não sei de onde ele veio, nem o que ele era. Eu sei de uma coisa: eu não enxergava e agora estou vendo. Meu querido, todos nós precisamos afirmar algo. Eu ainda não sou quem eu preciso ser. E também não sou mais quem eu queria ser. Mas tem uma coisa: eu já não sou quem eu era.
Quando a gente encontra Jesus, ele começa um trabalho de libertação. Por isso ele nos tira do lugar onde estamos. E ele diz: eu tenho algo para te oferecer muito melhor. Você está vivendo uma vida de intranquilidade, eu tenho paz para te dar. Você está vivendo uma vida de vazio, de angústia, eu sou o pão da vida. Você está vivendo tantas situações, deixa eu viver em você, deixa eu tocar em você. Aquele homem, ele queria que a visão dele fosse curada. Nós precisamos permitir que a mão do Senhor toque em nossa visão, para nós começarmos a enxergar quantos livramentos Deus tem nos dado. Quantas coisas Deus tem feito. Meus irmãos, eu não acredito em coincidência. Eu só acredito em Jesuscidência. As pessoas não entendem que todas as coisas acontecem conosco por permissão do Senhor. Agora à tarde eu estava orando por uma família, e eles estão em outro país, e eu estava orando por eles, e eles diziam: pastor, o senhor entende por que isso? Eu não entendo, mas eu tenho algo para dizer para você. Jesus continua no controle de todas as coisas, e se Ele continua, é para a glória do nome dEle. A nossa vida pode ser transformada quando nós permitimos que Jesus toque em nós. Nossa vida pode mudar completamente o destino se nós permitirmos que Jesus toque em nós. Pedir a Jesus para entrar em nosso coração é apenas o começo, e a partir daí nós nos tornamos novas criaturas. E a Bíblia diz que as coisas, os hábitos, os costumes, a linguagem, os amigos, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, todo o processo que nós passamos quando Jesus toca em nós é um processo de purificação, é um processo de arrependimento, é um processo de santificação. Quando Jesus toca em nós, Ele toca para abençoar a nossa vida. Nós entregamos o controle da nossa vida a Ele e dizemos: Senhor, eu não quero fazer o que eu penso, eu quero fazer o Teu projeto na minha vida. E nós colocamos toda a nossa confiança nele. Querido, Paulo diz: todas as coisas se fizeram novas naqueles que permitiram ser curado da cegueira espiritual. Meus irmãos, eu vejo que Jesus está fazendo tantas coisas na minha vida. Eu vejo que Jesus tem feito tantas coisas. Se eu pedisse aqui, cada um para dar um testemunho, eu teria tantos testemunhos de coisas que o Senhor transformou, de coisas que o Senhor mudou, de coisas que Deus mudou a história. Mas você acha que é só isso? Deus tem muito mais para você. A vida que o Senhor tem para você, ela é profunda. A vida que o Senhor tem para você, ela é próspera. A vida que o Senhor tem para você é uma vida na presença dEle. Pastor, eu vou ter problema? Vai. Só que agora, os anjos do Senhor vão estar acampados em teu redor, para te livrar de todo o mal. Só que agora você conta com a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Meu irmão, tem pessoas que estão vivendo como uma meia cura. Você não se conforma com uma visão parcial, ninguém se conforma. No Marcos 8, 23b e 24 diz: depois de impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Esse rapaz, ele era cego, e ele recebe um
toque de Jesus. Para aquele que não enxergava nada, ele passou a enxergar algo. Note que o que ele afirma: eu vejo pessoas se movendo como árvores. Meus irmãos, o toque de Jesus não é para você ter uma meia libertação. O toque de Jesus não é para você ter meio paz e alguns momentos sem paz. O toque de Jesus é para que você tenha a sua vida completa, abençoada por Ele. Por isso que nós, como cristãos, estamos buscando a Deus em todo o tempo, porque nós queremos mais de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, os nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida. Ele abre a nossa visão e nós começamos a enxergar a visão do céu, a visão da vida que Ele quer que vivamos, mas não tem como viver esta vida de uma maneira qualquer. Ele diz: eu deixarei sobre vós o Espírito Santo, e Ele vai vos encher de glória, para que você seja minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando nós limpamos o coração para Jesus entrar, Ele entra e traz condições para vivermos a vida que Ele quer que vivamos. Somente quem permanece, eu queria que você observasse muito essa frase, somente quem permanece na presença do Senhor pode ser aperfeiçoado. Tem tantas pessoas que começam, quando vêm os problemas, desistem. Tem tantas pessoas que começam, quando vêm as lutas, começa tanta a indagação. Aquele homem disse: eu não sei quem ele era, eu sei de uma coisa, eu não enxergava e agora eu vejo. Quando Jesus entra na tua vida, Ele abre os teus olhos espirituais. Coisas que você não enxergava, você vai começar a enxergar. O inimigo se apoia sempre numa visão limitada. E esta visão limitada, ele te mostra o mundo. Ele te mostra as pessoas sofrendo, Ele te mostra a situação que nós estamos vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está trabalhando na tua vida, e de maneira que ainda você não está vendo, mas nós só enxergamos a presença de Deus com os olhos da fé. Nós só enxergamos a presença de Deus em nossa vida quando abrimos o nosso coração e permitimos que Ele entre na nossa vida e comece a trabalhar. Esses dias eu falei com um irmão aqui que veio falar comigo. Eu disse para ele: o processo de purificação, ele é tão interessante, que o Senhor vai tirando tudo aquilo que embota a nossa visão. Deixa eu ler um texto para você entender. Segundo Reis 6, 15, 16 e 17. Olha esse texto, você vai compreender bem o que eu estou dizendo. E o servo do homem de Deus se levantou mais cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado as cidades com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, escuta bem, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu querido, só quem tem a visão espiritual pode entender o que é andar protegido pelo Senhor.
Só quem tem a visão espiritual pode entender que os anjos do Senhor nos guardam. Só quem tem a visão espiritual pode entender que o Senhor diz: ninguém pode tocar na tua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele coloca uma marca na tua vida dizendo: aqui tem dono. A partir de agora, o nome dele está escrito no livro da vida, e nenhum mal chegará à sua tenda. Uma visão parcial traz batalhas. Uma visão parcial traz tantos extremos e abre espaço para uma coisa que ataca todos nós: medo, incerteza. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que Deus está comigo? Será isso? Será aquilo? Satanás, ele é especialista em lançar medo. Se você olhar, essa é a mesma estratégia do Éden. Não é bem assim que Deus falou. E ele sempre coloca dúvida sobre aquilo que Deus diz. Olha o que Eliseu disse ao moço: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os olhos de Eliseu via, porque aquele homem tinha comunhão com Deus. Quantos problemas você está vivendo e você pensa que está sozinho? É só clamar a Ele que Ele vem em teu socorro. Quantos problemas você está vivendo e você não está entendendo quantos livramentos que Deus tem colocado diante das tuas mãos? Quantas portas têm sido abertas diante de você, porque Deus está trabalhando em teu favor. O Eliseu disse: Deus abre os olhos para que ele possa enxergar. Meus irmãos, coragem é a certeza de que a nossa fé não está apoiada no mundo, mas em Deus. Irmãos, eu já vivi tantas situações complicadas, que eu coloquei a minha fé em ação. Eu disse: Deus, o Senhor me chamou por um propósito, e eu estou agindo em teu nome, Senhor. Deus muda esta situação, e Deus vinha de uma forma extraordinária. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu sei de uma coisa: seja o que for, clame ao Senhor que Ele vai abrir os teus olhos para você enxergar quantos anjos do Senhor estão ao teu redor, quantos problemas você tem vivido. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu não. Mas o Senhor em mim podemos todas as coisas. Você precisa ter uma visão ampla, completa, de que a restauração, quando Jesus toca, ela é completa. Meu querido, em Marcos capítulo 8, versículo 25, Marcos 8, 25, diz assim: depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu todos claramente. Mais uma vez eu quero que você perceba que o cego não foi embora. Com a primeira cura, a cura parcial, ele não foi embora. Jesus tocou novamente dele. Quantas pessoas recebem uma bênção e não voltam para continuar o processo de limpeza espiritual, o processo que Deus age? Eu me lembro de uma vez, nós estávamos fazendo uma campanha aqui na igreja, uma campanha forte, e orávamos toda semana por problemas, e como nós fazemos todas as quartas, e eu sentia a falta de uma pessoa, e um dia a encontrei,
E eu falei, oh, que bênção te encontrar, saudade. Nunca mais eu te vi. Oh, pastor, eu recebi minha bênção. O senhor não sabe como Deus me abençoou. E por que você não tem voltado? Não, pastor, quando eu tiver outro problema eu vou. Estava olhando para Jesus como algo para tirar a sua dor de cabeça. Meu querido, Jesus não quer ser participante da tua vida para te dar uma bênção. Jesus quer ser participante da tua vida para te restaurar completamente. Ele quer abrir os teus olhos para que você possa enxergar novamente completamente, para você levantar os olhos e dizer, eu abro os meus olhos, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O mundo está vivendo cada dia mais de cabeça para baixo. Se você olhar as situações que nós estamos vivendo, cada dia são mais esquisitas, estranhas. Famílias se degradando, pessoas tirando vida, famílias se destruindo. Mas na hora que nós clamamos o nome de Jesus, o poder dele vem sobre nós. Cada toque de Jesus é um novo nível de fé. Cada toque de Jesus estabelece na nossa vida um novo nível de mundo espiritual. Eu não enxergava, agora estou vendo. Então nós começamos a ver todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Se você precisa de pão, Ele é o pão vivo que desce do céu. Se você precisa de água, Ele diz, eu sou a água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. Pense nisso. Quando uma pessoa muito querida sua, da sua família, falece, vai embora, tão logo as suas memórias são ativadas. Você lembra de tantas coisas. Então, você lembra que dias atrás, minutos atrás, eu estava na casa do meu pai, um dia estava voltando, e o meu tio, o tio mais querido, estava sentado conversando comigo, Rosa e os meus filhos, despediu, beijamos todo mundo, e ele foi para a casa dele, uma rua acima. Daqui a pouco ele teve um derrame, e nosso tio não voltou. Então naqueles dias eu me lembrava das brincadeiras dele, eu me lembrava da fazenda que eu fui com ele, eu me lembrava de tudo. As nossas memórias são muito ativadas. Então, como minutos, você vai se lembrar de tudo que você viveu, de cada minuto que você viveu com essa pessoa. Você lembra do cheiro, você lembra dos sorrisos, você lembra dos olhares. E eles ficam bem nítidos dentro de cada um de nós, na nossa mente. Escute, com o passar do tempo, anos depois, essa memória vai se perdendo, e ela perde a sua força, e cada vez mais a forma como você se refere àquela pessoa muda o conceito, muda a efervescência. O que isso quer dizer? Quanto mais memórias recentes você tem de Jesus, mais o aroma, mais o perfume de Cristo, nos encontros diários, permanecerão impregnando a sua vida. O mais forte da fé, ele vai ser sentido pelo perfume da presença do Senhor. Você pode ter muitas coisas à distância, mas distante de Jesus, você não sente o perfume de Cristo.
você só sente o perfume perto. Essa semana, eu passei aqui no centro, numa loja, na calçada. E na hora que eu passei, eu senti um cheiro que me reportou em 89. Na hora, eu passei e fiz. Eu estava gravando o 3º disco em Curitiba. E o meu maestro tinha me dado um presente, um perfume chamado Estileto. E aquele perfume, ele é marcante, ele é forte. E aí, na hora que eu passei ali no passeio, eu fui lá em Curitiba, me lembrei da gravação do disco, aí eu entrei na loja e comprei um Estileto. Eu queria sentir o perfume, eu queria voltar a sentir aquela fragrância, porque ela me reportava coisas tão boas, a recordações tão boas, que estavam adormecidas. Deixa eu te falar algo, você só pode sentir o cheiro de Cristo se você estiver perto dele. Distante de Jesus, ninguém tem perdão de pecados. Distante de Jesus, ninguém tem como ser ajudado. Distante de Jesus, você se perde na escuridão do mundo. Distante de Jesus, você não tem direcionamento. Distante de Jesus, você não tem o pão vivo que desce do céu. Você come qualquer coisa que o mundo te ofereça, e o mundo tem te oferecido tantas coisas, e é por isso que a humanidade está desse jeito. Mas quando nos aproximamos de Jesus, o seu perfume é suave. Ele vem e começa a nos abençoar. Ele vem e começa a nos dirigir, a nos consolar. Ele começa perdoando os meus pecados. Ele começa me dando força para ser mais do que vencedor. Quantas pessoas começam uma corrida e quantos terminam? Sabe por quê? Tantas pessoas estão desistindo da corrida por causa dos problemas. Mas só vai receber a medalha de vitorioso, só vai receber a taça aquele que chega no fim. Quantas vezes eu converso com irmãos que querem Jesus, mas ficam assustados com a luta que o diabo vai tentar contra ele. Ei, deixa eu te falar algo. Você é precioso aos olhos do Senhor. E tudo que o inferno vai fazer é tentar impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Sobre os ombros de quem você está olhando para o mundo, aquele intelectual, ele disse: eu estou enxergando longe, porque eu estou nos ombros de um gigante. Eu posso te dizer, eu enxergo o céu, porque eu estou nos ombros daquele que pode todas as coisas. Eu enxergo a cidade santa, o meu nome escrito no livro da vida, os meus pecados perdoados. Eu enxergo as curas que Ele tem para o meu viver, a cura da minha alma, cura do meu corpo, cura dos meus problemas psíquicos, sejam eles quais forem. Eu só posso enxergar se eu estiver nos ombros daquele que pode todas as coisas. Meus irmãos, quantas pessoas estão desistindo da vida porque não consegue ter uma visão nova. Você consegue perceber os estágios que o homem vive, saindo das trevas para a luz. Se ele começar a pôr os olhos em Cristo, em Mateus 6:22, olha que texto lindo, Mateus 6:22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. O que você está enxergando? Deus tem o melhor para você. Ele foi preparar lugar para que onde Ele esteja, eu e você possamos também estar. Depois da cura, depois do perdão dos pecados, depois que Ele toca em nossa vida, Ele começa a abrir os nossos olhos para nós enxergarmos. Aquele homem, depois que foi curado, Jesus dá uma ordem para ele, que quando a gente lê o texto rapidamente, a gente não percebe o cuidado. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Não entre no povoado. Aquele homem, se entrasse no povoado, todo mundo conhecia. Todo mundo sabia quem ele era e ele ia ficar falando. Aquele homem, todo mundo o via, mas agora ele está vendo todo mundo. Ele está enxergando. E para que os seus tenham esse testemunho, Jesus diz: não entre no povoado, vá direto para casa. Agora ele pode ver. E ele chega em casa dando o seu testemunho. Eu não sei quem ele era, eu sei de uma coisa: eu não via, eu era cego e agora estou vendo. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você precisa voltar a enxergar as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Você precisa voltar a enxergar tudo aquilo que o projeto de Deus tem para a tua vida. Você precisa voltar a enxergar a vida que Deus estabeleceu para você. Que vida é esta? Alegria interior, perdão dos teus pecados. Deus diz para você: eu quero curar você, eu quero abrir os teus olhos para você enxergar a cruz que está vazia, porque Ele ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa semana o pastor Jorge está lá em Israel. E quarta-feira ele me mandou um vídeo pequeno na frente da sepultura, do túmulo de Jesus. E ele mandou um pequeno recado e disse: olha aí, está vazio. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Eu fico vendo muitas vezes, hoje, as pessoas clamam a Jesus como se Ele estivesse morto. Jesus não está morto. Ele está vivo, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe quem é você. Ele sabe dos teus problemas. Ele sabe dos teus vazios. Ele sabe das tuas lutas. Quantas vezes você já tentou andar com Jesus e desistiu, porque você recebeu um toque apenas. Ele está dizendo: deixe, permita eu completar o toque nos teus olhos. A Bíblia diz que quando ele tocou, aquele homem enxergava perfeitamente. Você só pode enxergar perfeitamente se Jesus Cristo for o teu Senhor, se Jesus Cristo for o teu Deus. Hoje, eu vi uma cena que me deixou estarrecido. Me mandaram um vídeo de uma mulher na Índia, ajoelhada em frente a uma vaca, pedindo perdão. E aí ela deita no chão e começa a pedir perdão à vaca. E a pessoa diz: o que que você está pedindo perdão? Não, é que eu feri muito o meu marido, e o meu marido encarnou nessa vaca. E agora eu estou pedindo perdão a ela. E a vaca olhando para ela. Meu Deus. Querido, quem tem o poder de te perdoar é Deus.
Quem tem o poder de mudar a tua história é Deus. O Senhor Jesus está aqui dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não diz: e se você fizer isso, 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 eu te alivio. Não, ele diz: venha que eu vou restaurar a tua visão. Venha que eu vou abrir os teus olhos. Venha porque eu vou mudar a tua existência. Eu queria que você ficasse de pé.